sejam bem-vindos a mais um episódio Psicando Cinema. E esse episódio aqui a gente está testando essa transmissão ao vivo no YouTube. A gente vai tentar dar uma olhada aqui no chat, com certeza. Então, quem tiver ao vivo aí pode mandar perguntas, pode mandar comentários, pode mandar... Então, vai ser tua forma de participar desse episódio. E se tu tá assistindo ou ouvindo a gravação, saiba que a gente vai tentar fazer isso mais vezes para a participação de todo mundo, né, gurias? Hoje é um test drive, né? Vamos ver o que sai. Vamos ver se vai dar certo, né? Vamos ver se vai dar certo. Uhum. Então, esse filme, eu não sei se o pessoal que está nos ouvindo, nos assistindo, já assistiu, mas eu não tinha assistido ainda. Então, assisti pela primeira vez. E que filme lindo, 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 lindo. O filme se chama Coda, No Ritmo do Coração, é o nome, né, em português. E esse filme, ele trata de uma história de uma família de surdos. Uma família, né, o pai, a mãe e o filho mais velho são surdos, né? Só que a filha mais nova, não. Né? Ela escuta, ela se comunica com o mundo, né? Como todo mundo, né? E ela faz muito esse papel intermediário entre a família e a sociedade, né? Então a história vai falando desse dilema dela, o foco é realmente nela, nessa personagem, né? Desses dilemas que ela vivencia entre ir em busca do sonho dela, que ela descobre que é cantar. Olha só que louco isso, né? E ajudar a família dela num negócio, né? Porque a família tem ali um negócio de pesca e eles precisavam que tivesse alguém ouvinte para estar ali junto no negócio, né? Então era uma exigência, inclusive legal, né? Eles não podiam fazer o trabalho deles sem que tivesse alguém ouvinte. Então, a história vai falando ali dessa descoberta dela, né? Dessa conexão com ela mesma. Acho que eu enxergo muito isso, assim, ela se descobrindo, percebendo o que ela gostava de fazer e as decisões que ela vai tendo que tomar, assim, né? E vários outros temas que a gente vai conversar aqui. Primeiro, gurias, como é que foi para vocês assistirem? Não, e deixa eu fazer um comentário, gurias, assim, vocês sabem o que é o CODA, né? Porque é uma sigla, né? Que se refere... Eu descobri só Eu imaginei, não pesquisei. Fala, então. Eu não sei falar em inglês. Quem fala? Eu que moro aqui não sei falar em inglês. Child of Deaf Adults. Yes. O que significa? A criança é filha de adultos surdos, algo assim, né? Significa mais ou menos isso, que ela é a ouvinte dentro da família surda. Então é bem representativo, o filme fala dela, né? Mas sobre ela. Eu também descobri que coda, mas eu não sei se é uma palavra em inglês, é um trecho musical. Não sei. Isso eu não sabia. Eu sabia da sigla. Eles usaram as duas, é uma brincadeira. Que legal! Legal. Para quem é da música, depois eu vou perguntar, mas coda é alguma parte musical, então tem alguma coisa a ver, talvez seja em inglês, é bem provável. Legal. Então... Eu até fiquei imaginando se não tinha a ver com a própria linguagem de sinais, né? Que nem aqui o nome é Libras, né? Achei que pudesse ter a ver com alguma coisa, mas né, confesso que não pesquisei. Sim. Não me ative a isso, mas bem interessante essas curiosidades, Cris. E se eu não me engano, esse filme ganhou o Oscar, né? Ganhou. E a mãe... Em que ano que eles ganharam o Oscar? Acho que foi 21. Ano passado. Nossa. Ano retrasado. Já estou. Eu acho que foi 21. No caso, estou um pouco atrasada. Eu já tinha visto esse filme. Eu acho que de nós, tu é a única que viu pela primeira vez, né, a Eve? Eu já tinha visto também. Acho que sim. E eu achei muito interessante, gurias, porque na própria escolha do como vou ver o filme, já surgiu uma coisa que eu achei muito legal, que foi assim, fui ver o filme e convidei a Alice para ver o filme comigo, tá? Porque é o momento que a gente fica junto.
E aí eu coloco, né? Bom, eu coloco com legenda em português, escutando em inglês. Daqui a pouco eu começo a ver, eu falo, não, só um pouquinho. Como é que a Alice vai conseguir entender? Porque a parte, né, deles é só legenda, e ela não vai conseguir ler a legenda. Aí eu me vi no papel de tradutora dela durante o filme. Ai, que legal! Porque eu falei assim, não, filha, então não sei se vai dar. E ela, não, mãe, vamos ver mesmo assim. Eu falei, a mãe vai tentando, né, te contextualizar, explicando e traduzindo. Daí eu já vi assim, tu vê o quanto a dificuldade já aparece aí, tu vê o quanto se vive na prática essa dificuldade de como se fazer entender, como ser entendido. Sim. Foi bem interessante. Eu acho que esse é um recorte, talvez é um pouquinho do como ter noção do que quem é surdo ou mudo, né, tem essa dificuldade de se comunicar, né, porque, por exemplo, quando tu vai para outro país que tu não fala a língua... Exatamente. Eu entendo bem o que é viver eu assim. sempre brinco, tem a linguagem internacional da mímica. Da mímica. Né? Mas como é difícil, né? Como é difícil. Muito. Então, imagina uma vida assim, né? Uma vida dessa forma. Tanto que é bem comum eles se fecharem muito entre os iguais, assim. Eu lembro, eu estudava aqui na UBRA, na faculdade, né? Aqui, porque é pertinho de casa, né? E ali tinha muitos alunos surdos. E a gente via... Eu não sei, acho que tinha uma iniciativa da própria universidade, então a gente via muito eles se fechando nos grupos deles, assim, porque, enfim, muito... A gente não tem essa aprendizagem, né, da língua de sinais. Não. O que eu acho que seria muito importante para a inclusão, né? A gente aprender, pelo menos o básico, assim, para ter um pouco de comunicação, né? A Alice, quando estava numa creche aí no Brasil, tinham, né, famílias, e todos os encontros, apresentações, sempre tinha alguém para interpretar, né? Eu achava isso muito legal, assim. E eu acho que isso que tu está trazendo, assim, de se fechar, é totalmente compreensível, natural, né? Porque é uma tentativa de sobrevivência, de tu te sentir parte de algo, é desafiador demais, né? Sair e se expor, assim, para quem realmente não te entende. E tu estava falando dessa questão da língua, eu entendo isso, né? Que eu me relaciono muito com brasileiros, né? A parte de intimidade. Fecha em quem fala, né? E não significa que eu quero permanecer fechada a isso, mas é bem desafiador, né? É bem difícil. E não só pela língua, fiquei pensando até pelo próprio... tu te comunica, tu acaba se fechando mais com brasileiros porque tem experiências muito parecidas, similares, né? De imigrante fora do Brasil. Com certeza. E é muito, e isso deve acontecer muito com essa população, essa parte da população também, né, de surdos. Sim, porque essa identificação, né, gera o entendimento de alguma forma, né? Não é o entendimento exatamente que a gente está falando só das palavras, do que é dito, mas do que é vivido e sentido, né? E tem outra coisa, né, gurias, que a gente que não tem, né, essa dificuldade, enfim, essa limitação, não se dá conta, eu pelo menos, né, acabo que não me dou conta, que quem é surdo tem, a grande maioria deles, pelo menos, né, duas grandes limitações, né, e dificuldades no dia a dia, que é a fala, porque, né, principalmente quem é surdo de nascença, é muito difícil desenvolver essa fala, ou seja, não tem como falar para os outros entenderem e não ouve, né? Então, é uma limitação dupla, né? Que prejudica, né, a outra. Exato, uma influencia na outra e é um desafio maior ainda, né? Muito. Mas é interessante o filme, porque eu acho que eles vão conseguindo ao longo, né, se aproximar ali, pelo menos dar uma... Fiquei com essa sensação ali, né? Porque tem que ter uma abertura dos dois lados. Sim, eles tentarem, né, se fazer entender e, por exemplo, até ir atrás de leitura labial, de outras coisas, e muitas outros vezes também recursos, né? é uma coisa do tipo, não quero, né, quero só me comunicar com quem entende. E a gente vê até isso na coisa da língua, né, brinca, sei lá, tem essa brincadeira de quem vai pra França, que é difícil, os franceses não querem tentar
flexibilizar. Se abrir um pouco, né? Né? Não quero aqui gerar grandes questões, mas é só brincadeiras que do tipo, é um esforço dos dois lados, né? De quem vai tentar e do outro de tentar também participar. Então, tu tem que estar muito disponível para, né, lidar com pessoas que não vão estar abertas ali a falar mais devagar ou a tentar te entender, né? E eu acho que ali mostra muito ali na mãe da... Como é que é o nome da personagem? Ruby, né? É a personagem principal. E mostra muito ali na questão da mãe dela, né? Da dificuldade, o quanto ela fica resistente, se isola e até rejeita um pouco as outras mulheres pelo medo, né? De não conseguir se integrar, de não ser entendida, de não conseguir se comunicar. Então, ela rejeita como forma de se proteger, né? E aos poucos, quando ela se abre para isso, que é o que tu estava falando, né, Gabi, o quanto os dois lados também vão buscar estratégias, porque eu acho que assim, tu busca, eu falei essa semana para minha professora de inglês, inclusive isso, a gente, para eu sobreviver estando em um lugar onde eu não entendo o que as pessoas falam, tu busca estratégias de sobrevivência e a alienação é uma delas. Sim, né? Claro! É uma delas, tu te aliena. E é o real medo, né, que faz isso, porque eu fiquei lembrando também de uma fala da mãe, quando ela fala que gosta de cantar, que tinha entrado no coral, então ela vai buscando isso na escola, né, já relatando aqui para quem daqui a pouco não assistiu ainda, ela se insere lá no coral, começa a cantar e fala para os pais, né? E o medo da mãe dela não ser boa, né? Isso, lembrei disso. Como é que ela ia saber se a filha era boa? Como é que a gente vai saber se ela sabe cantar ou não bem, né? Como se a mãe e o pai tivessem que dar o aval. Não, tu pode expressar isso para o mundo porque tu é boa. Mas eu vejo como um instinto protetivo, assim. Claro! Total. Tipo assim, eu não sou capaz de te ajudar e de avaliar, né? De te proteger. De ser honesta, sincera contigo. Eu não sou capaz de fazer parte de algo importante para ti. Eu acho que é mais ou menos isso, né? Que fica muito difícil. Vocês lembram que a própria mãe traz, né? Uma outra cena que é muito bonita das duas conversando, já mais pro fim do filme, onde a mãe traz, né? De como foi quando ela descobriu que a filha falava. E eu via. E ela fala que ela sentiu muito medo de não ser uma mãe boa também, né? Exato. De não serem amigas. Né? Isso, de não ser distantes, né? Como ela foi com a mãe dela, né? Então, acho que para além das dificuldades reais, assim, que existe, né? Daqui a pouco de pessoas não disponíveis, ou enfim, também tem esses medos que são muito internos da nossa cabeça, né? E que podem tornar as coisas mais difíceis. Mais difíceis. Fiquei pensando no quesito viagem, né? Daqui a pouco é na nossa cabeça, nossa, vou passar muita vergonha se eu falar errado. E no fundo, daqui a pouco nem aconteceria da maneira que a gente imagina, ou tipo, daqui a pouco acha alguém super, né? Sabe, alguém que tá a fim de aprender português e que tu ali na vergonha, no medo, nem viu. Então, assim, a gente também, né, magnifica. Deixa de viver a experiência concreta para viver a experiência da mente. Da mente, é o que a gente fala. Mas sabe que até dentro disso eu até falo assim, eu não tenho vergonha de falar errado, porque muito eu vejo que a maioria dos imigrantes... É uma coisa... Carreira, né? Eu falo assim, eu me sinto triste de não conseguir ser o que eu sou, comunicativa, de me expressar, de entender. Eu me sinto assim, não podendo ser eu. Isso me dá uma tristeza e, claro, uma vergonha, mas não de não tentar. Uma vergonha de estar num lugar e não poder fazer parte disso, entende? Então, assim, é uma mistura de emoções, né? Medos, vergonha, tristeza, como eu disse. E eu achei, né, nessa fala que vocês estavam falando delas, que é linda, né, aquela conversa, eu acho que ela pergunta, acho que tudo começa porque a Ruby pergunta, né, mãe, tu já desejou que eu fosse também surda? Né? E ela realmente é franca e diz, sim, né, eu tive medo de que tu escutasse
assim, como eu ia ser, como eu ia ser como mãe, como acho que foi uma construção, acho que bem difícil para todos ali, né? Foi Sim. algo que até o irmão naquela fala diz, não, a gente estava muito bem até tu nascer. Lembra que ele fala assim, de uma forma bem até, mas, ai, gurias, realmente, eu acho Mas que olha, só vou pegar é essa difícil. frase que tu usou. Olha a questão da perspectiva. Tu sentiu como um ataque, de repente, essa fala dele. Eu já senti de outra forma. Senti ele querendo mostrar para ela, tipo assim, não precisa te preocupar com a gente, que a gente estava se virando, sei, antes de ti. Eu senti dessa forma a fala dele, porque foi até num momento em que É verdade. ele incentiva ela, não vai atrás, tu pode ir. Né? Sim, mas não, tinha uma raiva grande tinha uma raiva grande. Eu acho que uma coisa não exclui a outra aí. Exato, as coisas se misturam, com certeza. Né? Mas, ele, de alguma forma, ele foi mais, digamos assim, um pouco mais rude, no sentido, tipo, tu não é necessária, mas não como um desvalorizar ela, mas ele valorizar a capacidade deles, né? Sim. Acho que a gente consegue também se virar. E olha que interessante isso, né, Grace? Como cada uma consegue pegar uma nuance, né, do que estava ali. E eu já acrescento mais uma, né? Eu fiquei um pouco com a sensação dele, claro, de querer incentivar a irmã, sem dúvida, mas um pouco do tipo, poxa, tu pode, né? A gente não pode, Exato. Então vai fazer isso, já que tu pode, né? Faz. Exato, também. Com certeza. Não, mas eu quis trazer exatamente isso, porque como a perspectiva, ela é interessante, né? Porque às vezes toca a gente de uma forma, mas não significa que aquilo é a verdade, né? Então, até numa fala simples, dependendo do como eu tô olhando para a história, pode ter um significado diferente, né? Então, acho que traz já... A gente já falou diversas vezes aqui nos episódios justamente sobre esse ponto de olhar por diferentes perspectivas, né? E acho que é uma história que também nos convida a olhar por diferentes perspectivas. Porque daqui a pouco a gente pode olhar para a história deles, porque eu fiquei nessa angústia, como é que eles vão fazer sem ela? Meu Deus! Né? Sim. Sim. Não, dá, mas eu acho que dá mesmo, né? Porque era o que era o conhecido, né? Eu acho que a gente estava comentando antes, né, de começar. Para mim, esse é o ponto principal desse filme, do quanto, assim, esses papéis que a gente ocupa, né, eles acabam sendo muito cristalizados com o tempo, né? Aqui falando vamos pegar o papel na família. A gente tem papel em tudo que é lugar, né? Mas vamos pegar na família. Então, assim, ela acabou, depois que descobriram que nasceu, né, ouvinte e falante, ela acabou assumindo esse lugar de tradutora oficial. Né? Ela era porta-voz, né? A porta-voz. Ela não teve escolha. Ela não teve escolha. Mas, mais ou menos, mas olha que interessante, ela não tinha até então escolha, né? Porque a coisa foi colocada para ela, né? Do tipo assim, bem, tu, né? Tu escuta, tu ouve, tu vai fazer Tu nos ajuda. Né? Nos ajuda. E ela prontamente assumiu esse papel desde pequena. Então, imagina, né? Que isso foi sendo construído de vários e vários anos. E chega num ponto que tudo já é organizado com base nessa premissa. Né? Então, do tipo, vamos fazer ali, abrir a peixaria, enfim, tipo, quem é que vai ser a pessoa que vai cuidar? É meio óbvio para todo mundo. Né? Fica já estabelecido, sem ser dito. Né? E até coisas que a gente olhando de fora são super caricatas, e, né? Aquela cena dele indo no médico falar sobre as questões sexuais do pai e da mãe, aquela cena maravilhosa. Mas tu fica pensando assim, né? Tipo, que droga, mas tipo, e, ao mesmo tempo eu ainda pensei assim, mas alguém tinha que traduzir para eles, né? Mas a filha, né? Mas, bom, o meu ponto é o seguinte, né? A gente depois vai poder derivar isso para qualquer outra relação, mas assim, ó, como a gente tá inserido dentro de um papel familiar, enfim, e a gente é reforçado naquele papel, ou seja, o nosso comportamento ali, ele é endossado não só por quem tá fazendo, né, mas pelo resto. E como é difícil a gente se dar conta de que a gente não necessariamente precisa ocupar esse papel. E quando isso começa a acontecer, a gente fica assim, não, mas será? Não, peraí. Ai, mas que difícil. Ai, mas eu estaria sentindo culpada. Nossa, mas ao mesmo tempo ela merece. E não. Como é que vocês se sentiram nessa hora, Guria? Que eu fiquei multifacetada. Eu não sei, assim. eu fiquei pensando o que eu faria. Não sei.
É difícil, né? Eu acho que é uma escolha bem difícil, né? E eu, para mim, quando fala isso, né, Gabi, vem a questão, assim, né, nós que somos da sistêmica, assim, das lealdades familiares. Total. Como é Explica aí o difícil que é tu a lealdade. romper com algumas lealdades, porque aquilo já foi pré-estabelecido, e ela, de alguma forma, né, até dentro ainda da sistêmica, assim, se tornou aquela filha parentalizada que tinha uma responsabilidade e um compromisso muito grande com a funcionalidade dessa família, né? Então, assim, como eu vou sair desse papel que eu acabei, né, sendo colocada e assumindo até então, né? Porque eu acho que também, assim, uma família que também muito afetiva, muito unida, muito amorosa, e, assim, ela sentia que ela precisava também estar nesse papel. E como romper com isso sem romper com a família? Eles. É um contrato não assinado, invisível, né? Nem verbal mas é um contrato implícito. E aí agora, né, Gurias, fiquei pensando o seguinte, né? Claro. Para quem assistiu, mas para quem também não assistiu, mas enfim, também tem interesse, né, em ouvir a nossa discussão, botar num contexto, né? A rotina dela, né? Isso é afetada desde sempre, na verdade, né? Então ela acorda de madrugada para ir lá para o barco fazer, porque eles trabalham com venda, né, de peixes e tudo mais. Pesca então, assim, e venda. Pesca e venda. E tem que ter um ouvinte junto, né? Então, assim, a rotina não é só no momento que ela decide cantar, né? A rotina dela, ela chega na escola com sono, cansada. Ela é prejudicada, inclusive. Que outra coisa, escola, inclusive até antes, ela, pelo que eu entendi, ela acordava e acordava os outros, porque então ela ouvia o despertador, né? Porque ela ouvia o despertador, exato. Então é isso, assim, não é só no momento que ela decidiu cantar, é toda uma história de vida, e vamos contextualizar, é uma adolescente, ensino médio, né, finalizando, com toda uma vida para viver, e eu não sei vocês, né, gurias, mas eu sentia isso, assim, olhando, né, de que, poxa, tá, minha família é muito importante para mim, mas tô perdendo um monte de coisa, né? Porque ela não conseguia viver uma vida, entre aspas, normal, né? Por tudo isso, toda essa rotina. E aí, quando ela mesma descobre que ela é boa, porque ela sabia que gostava de cantar, mas ela não sabia também se era boa. Ela suspeitava também. Vamos ver. E ela vai até meio incomodada nas primeiras aulas, né? E um professor vê que ela é muito boa, incentiva e tudo mais. E aí o filme todo vai para o caminho final que ela escolher se ela vai fazer, então, né, a faculdade de música, e isso significa sair de casa e viver o seu sonho, ou se ela segue, né, na mesma vida que ela já está estabelecida. Não só fazer uma faculdade de música, fazer faculdade de música numa faculdade super renomada, né? Não, conseguiu bolsa. Não, e ficar longe dessa família, né? Porque como ela fala para o professor dela, assim, eu nunca fiz nada sem a minha família. Isso por si só já era uma grande dificuldade, já era algo novo. E falando se separar, né? De se desgrudar dessa família. Não, e a Lívia estava falando, uma adolescente, né? Mas isso veio desde que ela era criança, né? Então, até na conversa do pai e da mãe, quando estão falando sobre, eu não sei se vocês lembram, mas o pai fala assim, ela disse, mas é o meu bebê, e ele disse, ela nunca foi um bebê. Tipo assim, ela sempre teve responsabilidades, ela não pôde, né, viver, de repente, muitas coisas da vida, do momento de vida dela, do papel, do desenvolvimento dela. Porque ela tinha que... Isso. Mas aí que tá, gurias, isso que eu acho que é o bonito do filme. Eu acho que, de fato, esse papel, por mais que ele possa ter sido útil e até necessário, ele já estava trazendo muitas consequências negativas. E a sensação que eu tinha é que, se ela não olhasse para o incômodo dela, porque o filme é bonito porque ela começa a expressar do tipo, que saco, eu tenho que ir até falar do meu pai, dos meus pais, da vida sexual dos meus pais, eu tenho que me meter. Eu nunca posso escolher o horário, que saco eu tenho que acordar de madrugada, que saco eu tenho que abrir mão da música, que saco eu tenho que chegar atrasada no professor. Então, ela começa a deixar esses incômodos virem. E eu tenho a impressão... E se permitir, inclusive, falar deles, né? E aí expor, né? Porque eu acho que até então esse incômodo não vinha, tanto talvez porque ela se desconectasse, quanto porque a família rechaçava. Ou rechaçaria. Então, eu acho que aqui a gente tá falando muito de coragem, né? Dessa coragem de se dar conta que funciona assim, mas não precisa sempre funcionar.
Então, né, e vamos pensar, gente, papel familiar aqui, se a gente para analisar as famílias, sempre tem, né, por exemplo, uma pessoa que é a pessoa que ajuda todo mundo, e que todo mundo espera que aquela pessoa vá parar a vida dela para ajudar, né? Só que aquela pessoa, ela ainda acha que ela precisa ocupar aquele lugar, e em determinado momento ela pode se dar conta de que, bom, olha só, e o que acontece se eu não estiver aqui, né? O sistema vai ter que remodelar, então ele vai passar por uma certa crise, que a gente chama, né, que é quando ele sai da homeostase, mas ele vai encontrar novas formas, só que vai ser difícil. Vai ser desconfortável, com certeza, vai desacomodar todo mundo, né? E talvez para as outras pessoas vai ser extremamente aversivo toda essa mudança, né? Principalmente quando é a mudança de uma pessoa, que uma pessoa está decidindo, e os outros não, tá bom assim, né? Sim. E o quanto é abrir portas e possibilidades para todos, né? Se reconhecerem em outros papéis, né? E se desenvolverem, porque no momento que ela também sai, ela está mostrando que eles podem e eles começam a assumir coisas e fazer coisas que até então eles não faziam. E eu acho que isso é muito importante também, porque é essa proteção que não protege e não deixa o outro se desenvolver também dentro das suas potencialidades, né? Sim. Uma coisa que eu fiquei pensando, né, gurias, antes a gente até estava falando, que, claro, quando ela tem que decidir ali, vou ficar perto da minha família, trabalhando aqui com a minha família, ajudando eles, ou vou aceitar, né, essa vaga na faculdade de algo que eu quero muito, a gente está falando de duas coisas importantes, né? E, às vezes, a gente pode cair numa ideia de que se eu escolho uma, eu estou excluindo a outra, né? Se eu estou escolhendo ir para a faculdade é porque a minha família não é mais importante para mim. Mas não. E eu acho que é aí que entra o maior dilema quando a gente vai escolher. Por que não? Porque as duas coisas são importantes, né? Só que talvez seja a pergunta, né? Tá, o que nesse momento tá fazendo mais sentido para mim? Né? E o desconforto que a Gabi estava falando ajuda muito também a gente a entender o que conectar é o valor que vai me guiar agora, né? Porque o desconforto, a dor, ela é uma forma muito um sinal muito claro para a gente também entrar em contato com os nossos valores, né? Porque quando a gente fala de valor, a gente automaticamente pensa numa coisa boa, né? Não, às vezes começa justamente pelo desconforto, né? E aí, né, gurias, eu acho que mostra também, tô falando, me conectou assim com a família, com o lado da família também, no momento que eles começam a abrir espaço de desconectar assim com a importância dela na vida deles e dela ser feliz, né? E começaram a se abrir para também tentar ser mais parte daquele mundo dela, apesar dos grandes obstáculos que são reais também, né? Como aparece a cena da apresentação e eles perdidos ali total, falando do que eles iam jantar, porque eles não conseguiam, eles começam a olhar pelas reações dos outros, né? Um chorando, um emocionado. E quando o pai pede, aquela cena para mim é maravilhosa, quando o pai pede para ela cantar e toca, né, aí fica tocando e sentindo a vibração, uma forma assim, eu quero também fazer parte disso, do que pra é importante para ti. Essa cena eu acho assim, ó, maravilhosa, e o quanto aquilo foi importante para ela também sentir essa abertura deles de tipo, eles também estão comigo, né? Porque eu acho que até então sempre foi uma coisa assim de doação dela, e foi o momento deles também abrirem espaço de ter mais troca nesse sentido. Agora é a nossa vez também de abrir espaço e deixar ela aí e vamos enfrentar aí as nossas dificuldades. E para mim o mais legal assim desse filme, né, gurias, eu brinco, quem acompanha aqui o nosso podcast já há um tempo conhece essa minha característica, que eu sou meio chata, né? Eu já falava até na época do Psicando, né? E chata. Olha o rótulo. Do This Is Us, do Psicando nós estamos, Psicando não, do This Is Us, né? Que algumas coisas, enfim, eu acabo sendo um pouco mais crítica, né, e tudo mais. Para mim, gurias, tá? Quando eu fui assistir esse filme, eu fiquei curiosa, enfim, ganhou o Oscar, né, e tudo mais. Nos meus rótulos, né? É um filme, sessão da tarde, água com açúcar, que tu sabe tudo que vai acontecer do início ao fim.
Tu sabe o que vai acontecer, do início ao fim. É zero surpreendente e ele é absolutamente Profundo. encantador e profundo, mesmo tu sabendo o que vai Mesmo acontecer. sendo sessão da tarde. Mesmo Adoro. sendo sessão da tarde, exato. E eu gosto de coisa mais surpreendente e tudo. E esse é zero surpreendente, só que ele é muito profundo, ele é muito bonito, essas trocas, sabe? Essas entregas, né? Por isso que eu falei, essa cena do pai e da filha, para mim, é muito legal. Mas falei tudo isso, né, na verdade, para falar que, por exemplo, né, gurias, poderia, se não fosse um filme tão bem feito e profundo e reflexivo e tudo mais, ser muito mais rápido até, do tipo, tá, a família entendeu que agora é o momento da filha, pronto, filha, a gente te apoia, vai lá e vive a tua vida. E não é assim. E os momentos, muitas vezes, na vida não é assim. Foi difícil, ela teve que manifestar, houve resistência, ela precisou comprar a briga, digamos assim, ela ficou em dúvida, ela se sentiu culpada, né? E até os pais entenderem que isso era importante, aí vem o final feliz depois, né? E tudo mais. E isso é muito a vida, né, gente? Às vezes a gente pega um recorte pronto no final, mas tem tudo isso por trás, né? Na verdade, até teve uma questão, ela abriu mão lá, ali ela não ia cantar, né? Na real, teve isso. Teve, eu conto que, tipo, ia ter que ter alguém ali, né, para o negócio seguir. Sim, que ele perdeu a licença, né? E isso, ele perdeu a licença, ela disse, tá bem, né? Do tipo, ok. Não vai ter jeito. Né? E aí eu acho que esse é um ponto de virada, porque daí meio que o pai se deu conta do quanto ela estava fazendo pela família, e ele exercita essa mesma postura empática, né? Deixa eu tentar ver. E aí tem aquela cena linda também, que é quando ela tá cantando e tudo fica em silêncio, né? E aí ele consegue observar o impacto que ela causava. Ele se abre para entender, né? E tanto o impacto que ela gerava em outras pessoas, quanto daí nessa cena que tu comentou, onde ele coloca a mão, o impacto que, né, o que ela sentia cantando, por que aquilo era tão relevante para ela, afinal de contas. Essa conexão é a que faz com que eles incentivem ela aí, né? Então, olha como é legal, né? Porque antes ela talvez estava pleiteando e indo mais para lá, me deixem ir, eu quero ir, eu tô indignada, né? E não funcionou. E quando ela consegue mostrar, né? Sem querer, na verdade, né? Olha como isso aqui é importante, né? Olha como é o impacto daí. Os pais perceberam. Então, às vezes, também a gente fica, né? Fiquei lembrando muito da minha adolescência, né? Que as coisas que eu queria, eu ia lá e xingava, não dava muito certo. E quando eu, sei lá, né, mostrava como é que eu tava, por que eu queria tanto na festa X, né? Eu lembro que os meus pais me ouviam de um jeito diferente. Então, às vezes, a gente precisa treinar, né? Se colocar numa mesma questão de uma postura diferente. E não insistir ali naquele mesmo ataque, né? Ou do tipo, tem que me ouvir, tu tem que me deixar. Acho que fica uma reflexão também nessa linha, né? Com certeza. Com certeza. Vamos falar do irmão? Vamos. Desculpa, Sabra, tu quer falar mais alguma coisa? Não. Depois a gente ia falar da cena final, mas deixa para o final. Vamos falar desse irmão que tem elementos bem interessantes ali nesse papel, já que a gente está falando dos papéis, né? Nesse papel que ele tinha ali e que talvez o papel que ele gostaria de estar, né? Porque acho que tem justamente esse ponto, né? Então, desde o início, o irmão se mostra ali um pouco bastante revoltado, que tudo era a Ruby, né? A Santa Ruby. Santa Ruby, ela que negociava, ela que fazia isso, ela que fazia aquilo, sendo que ele era mais velho, né? E a sensação que dá é que ele queria assumir esse papel, ele confiava na capacidade dele, mas ele queria que a família confiasse também na capacidade dele. Claro que ele demonstra isso, assim, com bastante agressividade, né? Ele se irrita bastante. Mas olha só, é muito parecido, agora eu tava só lembrando, porque a gente viu lá, a gente já falou do Extraordinário, e a gente falou do irmão, né? Toda a vida ali funcionava em cima do, como é que era o nome do menino principal? Esqueci. Bom, do astronauta, né? E lembra, a irmã também sentia a mesma coisa, que me parece que esse irmão sente. É toda a atenção, tudo é em cima, né, da Ruby. Eu aqui, eu também posso ajudar, né? Eu também
Mas no caso deles, eu também sinto que, assim, não só uma atenção, ele se sentia invalidado nas capacidades que ele acreditava que ele tinha, né? Por quê? Porque eles se identificavam com ele, né? Os pais com ele, e eles não acreditavam neles também. Então, eles projetavam isso no filho. Né? Então, acho que isso gerava uma revolta, porque ele realmente queria se impor, ele tinha boas ideias, ele queria, né, falar, ele acreditava que o negócio deles poderia ir para frente, mas os pais, de alguma forma, não acreditavam também neles mesmos. Né? E eu acho que isso era uma extensão, ele era como se fosse extensão deles, pela identificação da dificuldade da fala, da audição, né? É do como eu estou visualizando ou interpretando essa minha limitação também. Claro, Exato. A limitação existe, não escutamos, né? Não, essa parte da comunicação, ela vai sempre ter uma falha, né? Mas os pais, de repente, olhavam isso como uma super barreira e ele talvez estava pensando mais em como transcender isso, né? Exato. Eu posso, e o quanto a gente já define o isso. outro pelas nossas próprias crenças e nossas limitações, né? Exato. Eles já tinham colocado ele tipo, nesse se é papel difícil para mim, vai ser difícil para ele. Então, não, deixa assim, né? Mas também tem um outro ponto, né? Que ele expressa, então, muito até esses ciúmes, talvez, da Ruby, né? Mas depois eu vou tendo uma outra sensação também, que daí a gente estava conversando antes da gravação, dessa mistura de sensações que talvez ele estava experimentando, né? Sim, essa revolta de, poxa, me deixem fazer também o papel, né? Por favor, né? Me deixem. Mas também vendo que a irmã queria viver algo diferente e querendo incentivar ela, vai, né? E claro, ele demonstra muito isso nas revoltas, né? Talvez não é a comunicação mais assertiva, mas às vezes é a que a gente consegue, né? É um pouco disso, né, gurias? Sim, de também ver o potencial dela, né? E é interessante porque a relação que ele também começa a construir com a amiga, né? Que não é absurda, né? Que não tem essa deficiência. E o quanto os dois também se abrem para isso e a coisa começa a fluir. E através dessa amiga que ele, inclusive, descobre o quanto a irmã é boa e tem potencial, né? Bem isso. Enfim, não sei. Outra coisa também que eu fiquei pensando, né, gurias, até lembrando disso do irmão e tudo mais, que acaba, né, se abrindo para construir algo diferente, né, uma comunicação diferente também com essa amiga, né, como muitas vezes, né, gurias, se não tem esses eventos mais marcantes, né, e esse desconforto, a gente tem uma tendência a ficar no mesmo lugar. Sem dúvida. Tu entende? De um jeito ou de outro está funcionando, de um jeito ou de outro ela já está acostumada com essa vida, de um jeito ou de outro, né? Os pais já estão acostumados. E não que isso seja ruim, tá? Enfim, se as coisas funcionam, funcionam. Mas como é fácil ficar no mesmo lugar, né? E se a gente não avalia, bom, tá, peraí. Tá fazendo sentido, né? Tá, peraí, é isso mesmo que eu quero? Tem a tendência da gente ficar no mesmo lugar, sabe? Porque esse funcionando, vou até usar aspas, né? Às vezes é um funcionando só no sentido de não tá tendo prejuízo. Pronto, tá assim. Ou pelo menos não grandes prejuízos, né? Até que, enfim, venha algum acontecimento, e no caso foi, né, essa vontade dela, né? E foi difícil para ela, inclusive. Aí muda, né, a vida de todo mundo. Mas se não fosse isso, meu palpite, não sabemos como é que seria, né? Você queria por um bom tempo ainda as coisas continuarem exatamente, né, como elas estavam. E eu acho que isso é muito visível quando a gente fala de sistema familiar, né? Porque quando um quer sair daquilo, é mais de um, e daí mexe em toda a configuração e desacomoda todos. E a tendência que o sistema tem de não, deixa assim, deixa quieto. Né? Então, assim, quando é só com a gente, uma acomodação só nossa, às vezes
a gente pode, às vezes, até ter mais facilidade ou dificuldades de sair disso, porque ali eles foram obrigadas por ela a se mexer, vamos pensar nisso também, né? Ela empurrou, pela mudança dela, empurrou os outros para a mudança também, né? Mas quando fala de sistema, o sistema também, né, fortalece e valida que ela tem que continuar naquele papel, que ela é essencial, que ela é importante, de que ela, sem ela as coisas não vão funcionar. Né? E é importante, agora falando bem desse olhar, né, que o receio da família normalmente é esse medo de se dissolver, Exato. né, de que se perca as conexões. Então é por isso que ele faz isso, né, uma proteção. Sim, não é por mal, né, Gabi, aquilo que... Não é por mal, mas justamente, né, é importante daí essa mudança, porque por que a gente fala que mudar é importante e é difícil? Justamente porque a gente tem que lidar com esse desconforto, mas é para que esse novo ajuste ele faça mais sentido no curto e no longo prazo. Então, no fim, o filme mostra, dá essa perspectiva, né? Ela conseguiu ir pela música, ela não deixou de estar na família, ela está de um outro jeito, sim. E que bom, a família... Não é à toa, né, gente, que a família começa a se abrir para a comunidade quando ela sai. Exato. Que ela também estava mantendo eles acomodados em não buscar interagir com as pessoas. Porque eles poderiam também, né? Exato. E aí, gurias, eu vou dizer, Lívia, tu falou disso, eu fiquei bem reflexiva, assim, eu também concordo que se ela não tivesse uma interação, que eu vou dizer com quem, eu acho que ela não teria se desacomodado. E essa relação foi com o professor de música. Que chegou na vida dela e, tipo assim, bagunçou. Bagunçou, porque ele, primeiro, quis saber se ela realmente... Essa coisa aí da música, tu gosta mesmo ou é só uma coisa, é um hobby? Meio que ele provocou deu uma ela, pressão, né? Ele provocou. Depois, ele provocou do tipo... Bom, tu não te compromete contigo, tudo bem, mas tu não vai fazer isso comigo. Então, ele colocou ela com uma outra... Um limite, né? E aí, ela se deu conta, tipo, putz, eu não consigo me comprometer com o meu horário, porque eu tô sempre preocupada com a minha família. Sim. E eu tô sempre... Então, ela se deu conta, né? Não era claro para ela também. Sim. Então, enquanto ela escolhia estar naquele lugar com a família, ela também estava escolhendo deixar os projetos dela em stand-by. Sim, eu acho que ele foi muito importante. Então, nisso, ele foi um né? Por mais que tenha sido, né, assim, duro. Ele foi irreverente, né? Acho que sim. Acho que tem um outro ponto que a gente rapidinho, né? Fala, depois eu falo. Não, só complementando isso que a Gabi disse, é realmente o quanto às vezes a gente tem dificuldade de colocar os nossos limites, de se posicionar e não pensa que isso pode repercutir na vida do outro de uma forma muito positiva. A gente só se preocupa, eu vou dizer, eu tô falando a gente porque a maioria das pessoas relata essa dificuldade de desagradar o outro, né? Sim. Então, daí eu tô tentando agradar, mas talvez a pessoa tá precisando daquilo ali, justamente para fazer mudanças na vida dela. É o que eu falei, no momento que tu sai desse papel, tu tá dando oportunidades da pessoa se experimentar e se reconhecer em outros papéis e com outras capacidades, né? Então, acho que fica aqui um incentivo para quem tá ouvindo também, né? Quando tu tá com dificuldade de botar um limite, de dizer um não, ou de desagradar o outro, tu pode também pensar assim, será que isso não vai causar um impacto positivo na vida da pessoa também? Né? Porque se no final das contas, né, a partir desse limite dele, ela realmente entendesse, não consigo realmente, né? Não quero, não. Mas ela se deu conta que era importante e tudo mais, né? E outra coisa, só falando de relações, né, que eu acho que contribuíram para tudo isso também, né? Tem lá o colega dela, né? Que o professor coloca os dois para ensaiarem, e aí, enfim, eles, que foi ali, quando ela dava umas olhadinhas para ele, foi por causa dele que ela entrou no coral também, né? É verdade, né? Que ela tinha que escolher, né, gurias, uma coisa. Agora. Daí ela viu ele escolhendo, ela foi pro coral também. E aí foi. E aí, claro, eles começam a construir uma relação, eles vão ensaiando juntos e tudo mais, e aí se gostam, né? E tudo. E aí a sensação, pelo menos na minha interpretação que eu fiquei, é que isso também foi algo importante, de que talvez foi a primeira vez também na vida dela que ela estava sentindo algo mais forte e um desejo de querer viver outras coisas fora daquele núcleo, né? Então, quando ela vai lá para
é cachoeira, né? O negócio, que ela vai lá com ele, que ela vai. E eu acho que ela talvez falta ali... o trabalho também por causa Exato, dele, né? Eu acho que é a primeira vez que ela começa a se dar conta que tem vida a ser vivida fora também de todo aquele sistema que ela está super inserida e até fica um pouco em conflito com isso, né? Mas eu fico pensando, teve o professor, teve, claro, o próprio, né, processo dela mesma, mas esse menino também contribuiu muito, né, para ela poder. Tá, peraí, eu quero viver outras coisas que não só isso daqui que eu venho, né, vivendo há anos. E também ajudou ela no outro sentido de enxergar a família dela com outros olhos também, por outro lado, né? Ela tinha muita vergonha porque da ela, família, exato, mas ela não com por serem surdos, vergonha, né? mas a mãe era bem reverente, assim, né? O pai também. Ei, gente, mas como não passar vergonha numa situação daquela que eles colocam ela, né? Pelo amor de Deus, Exato, exato. Mas eles aí não têm legal... noção do barulho que eles estavam fazendo, né? Não, mas não foi nem só isso, mas o que o pai, né, depois tentou falar e orientar, e a cena de mostrando como botar a camisinha. Oh, gente, sério, muito engraçado. Os gestos. Ela ficou da mímica, né? A tal da mímica. Mas ele ajudou a mostrar para ela assim, poxa, olha que legal, os teus pais se amam, eles curtem estar junto, eles, né, têm uma vida... eles te dão espaço, eles confiam em ti, ele faz esse contraponto daquilo que ela também estava tentando mostrar para ela, né? Olha só, não, a tua família também tem essa parte muito legal, né? Isso foi legal. Porque quando a gente está inserido, né, num grupo, é bem aquele ditado, né? A grama do vizinho é sempre mais verde, né? A gente sempre acha que é a nossa que tá seca, a nossa que não tá dando fruto, a nossa que é horrível, que não tá legal, né? E às vezes esquece de olhar para as qualidades do nosso grupo, assim como para as nossas, né? A gente pode se olhar também, assim, é sempre o copo meio vazio, né? Tipo assim, sempre. Mas ao mesmo tempo, sabe que ouvindo vocês eu fiquei pensando como é importante também, né, que se a gente está querendo, enfim, fazer uma mudança, ou enfim, a gente também circular e ter outras experiências, né? Porque a gente também fica muito viciado naquela forma. Tipo, aquele assim, olhar. Exato, naquela forma de estar. Então, assim, tipo, é bem isso, ela teve relações fora da família, né? Namorado, professor, música. E que isso vai fazendo com que a gente amplie esse repertório e comece a ter uma flexibilidade até cognitiva, né? Do tipo, eu posso enxergar minha família assim, mas também assado. Eu posso ser a tradutora oficial, mas eu também posso não ser. Eu posso ser cantora. Nossa, eu posso ser cantora e ser filha. Então, isso funciona para tudo, né, gurias? Assim, pensando até no digital ali, que é um perrengue quando a gente se aproxima de outras pessoas que estão fazendo isso, parece que tu tem um outro fôlego. Né, uma outra visão, tu te sente, que legal, né? Outras pessoas aqui vivendo coisas... Não, e até pegando, né, o próprio filme, assim, né, Gabi, a gente fala, assim, de toda essa dificuldade pela questão, né, da deficiência deles, mas já é uma fase que ela estava de ciclo vital, que é o momento de se fazer muito isso, né, onde a gente busca através das relações externas e começa a questionar algumas coisas dentro da nossa família e busca outras identificações e começa a se reconstruir, assim, né, enquanto indivíduo, né? O que era até ali, o que é a partir dali, né? Então, assim, são vários conflitos que ela vive junto, e eu fiquei pensando, assim, na coragem dela também, porque a gente fala da dificuldade que o contexto familiar trouxe diretamente para ela, mas indiretamente também, né? Porque ela sofria bullying na escola e, tipo, como que uma menina... Ela traz de que ela, no início, nem falava direito, né? Porque ela aprendeu como, né? Ela convivia com pessoas que não falavam, então tudo se tornou mais difícil para ela, tanto que mostra aquela cena que ela sai correndo na hora de falar, né? De começar a cantar, quer dizer. E ela disse o medo dela, né? De realmente, ela teve muitas coisas a enfrentar aí para ir em busca desse sonho dela. Não foi só essa questão da família diretamente. Ela foi bem corajosa, né?
E eu acho muito legal, né, que quando ele pergunta ao professor, assim, o que significava para ela cantar, e a única maneira que ela sabia expressar era através dos gestos, porque era a forma que ela conseguia comunicar aquilo, né, porque ela aprendeu muito sobre essa comunicação. Achei muito lindo também. O que também me lembrou da cena que ela vai fazer a audição, né? O final, e aí exato. ela vê os pais lá no teatro, né? Que entraram escondidos. Escondido, e ela começa a cantar em sinais também, né? Como uma forma de incluir eles nesse sonho dela, né? Porque tá bem, as pessoas podem não entender muitas vezes, né, o nosso valor ou aquilo que é importante para a gente, aquilo que toca a gente diferente, as pessoas não precisam sentir a mesma coisa, né? Acho que esse é o ponto. Mas eu também posso facilitar para que as pessoas entendam o que é importante para mim. Né? Então, acho que ela tentou fazer isso ali também, né? Sim. E fora que o filme tem músicas lindas, né? Tem lindas as músicas. Não, e a música que ela canta exatamente fala da dedicação ao outro, né? Exatamente, Demais. ali quando ela canta lá com o menino, da entrega, do tu te dedicar para o outro. E eu acho que isso é o mais bonito, né? O quando a gente vê assim, o quanto a gente pode se abrir para coisas novas e o quando a gente pode aceitar o outro do jeito que ele é, como a Evi estava falando, mesmo tu não conseguindo entender muitas coisas. Mas tu vê que quando um abre uma brecha de um lado, o outro também é essa dança, né? De conseguir se aproximar, né? Porque não adianta, ela não ia conseguir botar a goela abaixo deles, algo que era importante para ela, se eles também não abrissem espaço para isso. Com certeza. Então e às vezes é um simples exercício de ouvir o outro e de olhar para o outro, né? Como o pai fez ali também na apresentação, né, de observar o contexto, né, às vezes é um exercício desafiador, que nos desacomoda, mas simples, deixa eu ver o que essa pessoa está me falando, né, ou o que ela está demonstrando, ou o que ela está precisando. E tu falou uma palavra, eu fiquei pensando, ouvir, o ouvir não exatamente com os ouvidos, né? Mas, né, tu sentir, tu te colocar atento e interessado. Para isso, né, não adianta, a gente vai precisar sair do nosso local, né? Porque eu acho que enquanto os pais só estavam pensando neles, nossa, mas eu vou ficar sem a tradutora, nossa, mas eu vou ter que me comunicar, não tem espaço para pensar, mas e ela, né? Então, acho que esse é um treino que fica aí a reflexão, porque a gente pode fazer na nossa vida, né? Às vezes a gente não se dá conta, não é por malvadeza nem nada. Mas às vezes a gente é muito treinado e muito estimulado a olhar só pra gente. Que eu acho que a questão é aquilo que a gente... É importante a gente sempre fala. O equilíbrio, né, gurias? É aquilo que a gente fala, é buscar o equilíbrio, né? Nem só olhar para o outro, nem olhar só pra gente. Porque o extremo não vai dar. E por fim, também, assim, acho que duas coisas só para fechar, assim, do quanto às vezes, né, esse medo de desagradar, ele não tá tão a serviço de valores assim, né? Então, a sensação que eu fiquei, né, ela conseguiu até daqui a pouco se vincular mais com esses pais, até com mais afeto, quando ela abriu mão de querer agradar. Então, esse é um lugar que eu vejo bem frequente, assim, até no consultório, né? Muito receio de desagradar, mas não parece ser por amor, mas no fundo não é, mas por medo, né? Então, às vezes, a gente poder desagradar vai ser uma abertura para a gente amar melhor. Amar com mais tranquilidade, não sei qual é a palavra. Né? E a outra eu esqueci, mas daqui a pouco vem. Sim, porque até no momento que ela tá ali protegendo esses pais e a serviço deles, ela tá passando uma mensagem de que eles não são capazes também, né? Também. Então, assim, é uma questão que também, assim, é amor também tu poder deixar que eles da autonomia. Exatamente. Uma necessidade básica, inclusive, né? Na criação de filhos, gerar autonomia. E é isso que eu ia falar, e a gente vê o quanto é a inversão dos papéis também, né? Dela ficar, porque é o que a gente fala muito para os pais, e era o que ela
né, sentia com os pais. Ela, de cuidadora, de ser a responsável e permitir que eles possam andar sozinhos, né? É isso aí. Então, tá bem, gurias. Filme lindo, maravilhoso, né? E Lindo. obrigada por estar com a gente, né? Mais esse episódio. Se você não assistiu o filme ainda, assista. Eu sei, teve vários spoilers, normal, né? Um episódio que fala do filme vai ter spoiler, né? Ah, não Mas tem como, sempre não tem vale como. a pena Vale a assistir, né? Sempre vale a pena assistir. E Evi, nós vamos sugestões? abrir, isso que eu ia falar, eu vi que tu botou lá no nosso Insta do Psicando, de que vai abrir para votações os filmes que nós vamos falar aqui, né? boa. Isso, o pessoal gostou da ideia, né? Então, sempre que a gente termina a gravação, a gente já discute sobre qual vai ser o próximo filme. Então, a gente vai, agora, ao invés de sair com um, a gente vai sair com 2, 3 opções e já abre para votação lá no Insta Ótimo. do @_psicando. Né? E lá você também pode mandar sugestões no direct. Sempre a gente está acrescentando aqui na nossa tabelinha, no nosso Trello, né, Lívia? Tá lotado. Tá lotado. Então tá, gurias, Então tá. é isso? Até Isso o aí. próximo episódio. Beijos. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.